Marcelo sempre foi um homem trabalhador, dedicado ao seu emprego como gari. Ele tinha orgulho do que fazia, mesmo que muitos ao seu redor não entendessem ou valorizassem seu trabalho. Sua esposa, Vanessa, parecia ser uma dessas pessoas. Com o tempo, o desprezo dela por Marcelo foi crescendo. "Você não vale nada, Marcelo. Um simples gari. Não é isso que eu mereço", ela dizia frequentemente, jogando palavras amargas sempre que algo não ia bem. Marcelo, por amor e paciência, suportava as ofensas, acreditando que as coisas melhorariam. Ele acreditava que o amor deles poderia superar qualquer obstáculo, mas estava prestes a descobrir que as intenções de Vanessa iam muito além de simples palavras duras. Conforme os dias passavam, Vanessa se tornava mais distante. As brigas aumentavam e ela frequentemente comparava Marcelo com outros homens, insinuando que ele nunca seria capaz de oferecer a vida que ela desejava. Marcelo, sentindo o peso das cobranças, tentava compensar fazendo de tudo para agradá-la. Trabalhava mais horas, economizava onde podia e evitava ao máximo confrontos, mas nada parecia ser suficiente. O que ele não sabia era que Vanessa já estava com a cabeça em outro lugar. O desprezo que ela demonstrava não era apenas fruto de frustração. Havia algo mais, algo que ela estava escondendo. Marcelo começava a sentir que estava perdendo a mulher que um dia amou. Marcelo começou a perceber pequenas mudanças no comportamento de Vanessa. Ela passava mais tempo no celular, saía com amigas sem avisar e, às vezes, chegava tarde em casa sem dar explicações convincentes. Em uma dessas noites, ao tentar questioná-la, Vanessa reagiu com agressividade. "Você é paranoico, Marcelo. É isso que o seu trabalho faz com você? Só porque sou mulher não posso ter vida própria?" Ele, sempre paciente, tentava acreditar nas justificativas dela, mesmo quando sua intuição dizia o contrário. Ele não queria aceitar que algo tão grave pudesse estar acontecendo em seu casamento. Contudo, as suspeitas começaram a se tornar uma sombra constante em sua mente, e Marcelo sabia que algo não estava certo. Foi em uma tarde comum, enquanto Marcelo estava voltando mais cedo para casa após um turno exaustivo, que ele finalmente descobriu a verdade. Ao abrir a porta, ele encontrou Vanessa rindo e conversando de forma íntima com outro homem, sentado no sofá da casa que eles compartilhavam. A expressão de Vanessa mudou instantaneamente ao ver Marcelo parado na entrada. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, tentando manter a calma, mas sentindo seu coração afundar. Sem nem disfarçar, Vanessa levantou-se e respondeu friamente: "Marcelo, eu cansei. Ele me dá a vida que eu sempre quis, algo que você nunca poderá me dar. Está na hora de seguir em frente." Marcelo, chocado e devastado, sentiu o mundo desabar ao seu redor. Tudo o que ele havia construído, todos os seus esforços, foram descartados em uma frase cruel. Após a confissão de Vanessa, não houve mais volta. Marcelo tentou argumentar, implorar por uma chance de salvar o casamento, mas Vanessa estava irredutível. Ela já havia decidido seguir outro caminho, e Marcelo, humilhado e emocionalmente destruído, não teve escolha a não ser aceitar o fim. Vanessa deixou a casa dias depois, mudando-se para viver com um novo parceiro. Marcelo ficou sozinho, em um silêncio doloroso, refletindo sobre os anos de dedicação, amor e sacrifício que havia feito por alguém que, no final, o traiu e o desprezou. A sensação de fracasso o consumiu. Ele se questionava constantemente: onde eu errei? Por que ela não enxergava o valor do que tínhamos? Porém, no fundo, ele sabia que a resposta estava em Vanessa, e não nele. Os dias que se seguiram à separação foram os mais difíceis da vida de Marcelo. Ele se afundou no trabalho, buscando alguma distração para a dor insuportável que sentia ao voltar para uma casa vazia. A solidão o acompanhava em cada canto do lugar que um dia abrigou sorrisos e momentos felizes. Os amigos tentavam animá-lo, mas Marcelo se fechou para o mundo.
Ele não queria falar sobre o que aconteceu. Não queria se expor mais do que já havia sido exposto. O que mais doía era o desprezo final de Vanessa, como se os anos de vida juntos não tivessem significado nada para ela. Ele sabia que precisaria de muita força para se reerguer, mas, naquele momento, essa força parecia distante, quase inatingível. Meses se passaram e, aos poucos, Marcelo começou a se reerguer. Ele ainda sentia a dor da traição, mas decidiu que não poderia passar o resto da vida sofrendo por alguém que o desprezou. Decidiu que, por mais difícil que fosse, precisava recomeçar. Marcelo começou a frequentar atividades sociais, voltou a cuidar de si e, lentamente, permitiu que a esperança de uma nova vida florescesse. Ele reencontrou amigos antigos, fez novos contatos e começou a valorizar as pequenas alegrias que a vida oferecia. Um dos colegas de trabalho, sempre otimista, convidou Marcelo para participar de um curso de capacitação para lideranças comunitárias. Era algo que ele nunca havia considerado antes, mas, sentindo a necessidade de mudança, aceitou o convite. No curso de capacitação, Marcelo conheceu Clara, uma mulher forte e determinada que, como ele, havia passado por dificuldades e se reerguido. Clara era líder em uma ONG que ajudava pessoas em situação de rua, e sua paixão por fazer a diferença na vida dos outros era inspiradora. Ao longo das semanas, Marcelo e Clara começaram a conversar cada vez mais, descobrindo afinidades e construindo uma amizade sólida. Ela não o julgava por seu passado ou seu trabalho. Para Clara, o que importava era o coração generoso de Marcelo e sua disposição para ajudar os outros. Aos poucos, uma nova chama começou a surgir entre eles. Marcelo, embora ainda cauteloso devido às cicatrizes do passado, sentia algo diferente, algo verdadeiro. Com Clara ao seu lado, Marcelo encontrou uma nova razão para viver. Ele se envolveu profundamente no trabalho da ONG, ajudando a organizar eventos, arrecadar fundos e, mais importante, usando sua experiência de vida para inspirar outras pessoas que enfrentavam dificuldades. Ele passou a ser visto como um líder natural, alguém que, apesar de suas dores, conseguiu se reerguer e ajudar os outros a fazerem o mesmo. O trabalho com a comunidade o preencheu de um propósito renovado. Ele não era mais apenas o Gary desprezado, mas alguém que fazia a diferença. As palavras duras de Vanessa, que um dia o destruíram, começaram a perder o poder sobre ele. Marcelo estava, finalmente, reconstruindo sua vida tijolo por tijolo. Anos se passaram desde que Vanessa deixou Marcelo, e a vida dela tomou um rumo inesperado. O relacionamento com o homem por quem ela havia trocado Marcelo não durou. Após se envolver em negócios suspeitos, o homem fugiu, deixando Vanessa com dívidas e sem apoio. Desesperada e sem opções, ela começou a lembrar da estabilidade e do carinho que Marcelo sempre ofereceu. Foi então que, um dia, Vanessa apareceu na porta de Marcelo, com uma expressão abatida e lágrimas nos olhos. Eu cometi um erro terrível, Marcelo. Eu não sabia o que estava fazendo. Você era tudo para mim e eu joguei isso fora. Por favor, me perdoe. Eu preciso de você. A revelação pegou Marcelo de surpresa, mas sua resposta foi algo que Vanessa jamais poderia prever. Marcelo olhou para Vanessa, agora fragilizada, e por um momento se lembrou de todas as vezes que a amou, das promessas que fizeram e dos sonhos que um dia compartilharam. No entanto, também se lembrou das palavras cruéis que ela usou para destruí-lo, das traições e do desprezo que enfrentou. Ele sabia que havia superado aquilo e que sua vida havia mudado drasticamente para melhor. Vanessa, eu te perdoo, mas não posso esquecer o que você fez, respondeu com calma. Você escolheu outro caminho e agora eu estou em outro. Minha vida mudou e eu também. Vanessa, percebendo que a porta do passado não se abriria novamente, deixou mais lágrimas caírem. Marcelo havia se tornado forte e ela não fazia mais parte dessa nova fase.
Ele fechou a porta, encerrando definitivamente aquele capítulo de sua vida. Depois do encontro com Vanessa, Marcelo sentiu um alívio que há muito tempo não sentia. Finalmente, ele havia colocado um ponto final em uma parte de sua vida que sempre carregava consigo. Agora, estava livre para seguir em frente completamente. Ele voltou para Clara, com quem havia construído uma relação baseada em confiança, respeito e apoio mútuo. Eles continuaram trabalhando juntos na ONG e, com o tempo, começaram a planejar um futuro mais concreto. Marcelo, que antes nunca havia se imaginado sendo algo além de Gari, agora via novas oportunidades surgindo em sua vida. Clara o encorajava a sonhar mais alto e Marcelo finalmente acreditava que merecia tudo aquilo. O trabalho que Marcelo fazia na comunidade começou a atrair atenção. As pessoas viam nele um líder nato, alguém que não apenas falava sobre superação, mas que a vivia diariamente. Jornais locais começaram a escrever sobre suas conquistas e a história de sua vida inspirava muitos. Ele foi convidado a falar em eventos, compartilhando sua jornada de dor, traição e resiliência. O mais surpreendente foi quando a prefeitura o reconheceu publicamente pelo impacto positivo que causava na cidade. Marcelo, que um dia fora humilhado e chamado de ninguém por Vanessa, agora era um exemplo de superação e liderança. Ele nunca imaginou que um dia seria tão valorizado e respeitado. Com o reconhecimento, novas portas se abriram para Marcelo. Ele foi convidado a se tornar coordenador de projetos sociais, liderando iniciativas que ajudavam não só pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também jovens que buscavam oportunidades. Clara, sempre ao seu lado, o apoiava em cada nova etapa, e juntos eles se tornaram uma força poderosa para o bem. Marcelo agora via o mundo com olhos renovados, entendendo que seu valor nunca esteve no trabalho que fazia, mas sim na pessoa que ele era. Ele não era definido por seu passado, mas pelas escolhas que fez para se reerguer. A vida, que um dia parecia tão sombria, agora brilhava com esperança e propósito. Um dia, quando tudo parecia estar no lugar, uma figura inesperada reapareceu na vida de Marcelo. Lucas, o homem com quem Vanessa havia o traído anos atrás. Ele estava visivelmente abatido e procurou Marcelo para pedir perdão. "Eu fiz escolhas terríveis, Marcelo, e eu me arrependo profundamente do que aconteceu", disse Lucas. Marcelo, que já havia aprendido a perdoar, ouviu atentamente, mas sem qualquer rancor. Lucas revelou que sua vida havia desmoronado após se separar de Vanessa e que ele agora reconhecia o valor que Marcelo tinha, algo que nunca havia entendido antes. Marcelo, mais uma vez, estendeu a mão do perdão, mas deixou claro que seu passado não poderia mais determinar seu futuro. Enquanto Marcelo prosperava, Vanessa enfrentava uma dura realidade. Ela havia perdido tudo o que um dia considerou importante. Sem apoio e sem a estabilidade que Marcelo oferecia, ela se viu sozinha, lutando para sobreviver. Tentou reatar laços com antigos amigos e familiares, mas todos haviam se afastado devido às suas escolhas impensadas. Vanessa finalmente entendeu o que havia perdido, mas sabia que já era tarde demais para voltar atrás. A vida que um dia desprezou agora parecia um sonho distante. Ela viu Marcelo e Clara prosperarem, e apesar do arrependimento, sabia que não fazia mais parte daquela história de superação. A decisão que tomou anos atrás a condenou a viver com as consequências de suas escolhas. O relacionamento entre Marcelo e Clara floresceu ao ponto de, finalmente, ele se ajoelhar e pedir sua mão em casamento. Clara, emocionada, aceitou, sabendo que haviam construído algo especial e verdadeiro. O casamento foi simples, mas cheio de amor e gratidão. Os amigos de Marcelo, incluindo aqueles da época de Gari, estavam presentes para celebrar aquele momento. Ele não sentia mais vergonha do passado. Pelo contrário, ele o abraçava como parte de sua história. Clara e Marcelo, juntos,
estavam prontos para começar uma nova fase de suas vidas, sabendo que, independentemente dos desafios que enfrentassem, eles estavam mais fortes do que nunca. Após o casamento, Marcelo e Clara decidiram expandir o trabalho que faziam. Eles fundaram uma nova organização que oferecia não apenas ajuda material, mas também apoio psicológico e capacitação profissional para pessoas em situação de rua. O impacto foi imenso e a organização se tornou uma referência em todo o estado. Marcelo, que havia começado sua vida profissional como gari, agora geria uma equipe que ajudava centenas de pessoas a recomeçarem suas vidas. Ele se lembrava de cada dificuldade que enfrentou, de cada momento em que pensou em desistir, mas agora via o quanto essas provações o moldaram para ser o líder que se tornou. Um ano após a fundação da nova organização, Marcelo foi convidado para participar de uma conferência internacional de lideranças comunitárias. Sua história de superação e liderança foi amplamente divulgada e ele se tornou uma inspiração para pessoas ao redor do mundo. As oportunidades continuaram surgindo e Marcelo passou a viajar pelo país compartilhando suas experiências, encorajando outras pessoas a não desistirem, independentemente dos desafios que enfrentassem. Ele nunca havia imaginado que sua vida, que um dia parecia tão sem perspectivas, tomaria rumos tão extraordinários. Marcelo estava, finalmente, colhendo os frutos de sua resiliência e determinação. Vanessa, que ainda vivia em sua pequena e modesta casa, acompanhava de longe o sucesso de Marcelo. Ela via as notícias, lia os artigos e sentia um misto de orgulho e arrependimento. Orgulho por Marcelo, que havia se tornado tudo o que um dia ela pensou que ele não poderia ser, e arrependimento por ter sido tão cega a ponto de não enxergar o verdadeiro valor dele. A vida não lhe havia dado segundas chances, e agora ela tinha que assistir de longe enquanto Marcelo vivia a vida que um dia ela desprezou. Ela se perguntou como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivesse feito outras escolhas. Apesar do sucesso, a vida não deixou de apresentar novos desafios. Um problema grave surgiu dentro da organização que Marcelo e Clara geriam. Desvios de fundos e má gestão por parte de um colaborador quase colocaram tudo a perder. O escândalo foi exposto na mídia e Marcelo, que agora era uma figura pública, teve que enfrentar as acusações de que havia falhado em manter o controle da organização. Esse foi um dos momentos mais difíceis que ele enfrentou desde sua ascensão. Contudo, com o apoio de Clara e da equipe leal que haviam construído, ele conseguiu lidar com a crise e reverter a situação, provando mais uma vez que sua força estava na resiliência diante dos desafios. Superada a crise, Marcelo decidiu que era hora de dar um novo passo em sua vida. Ele e Clara começaram a planejar a abertura de filiais da ONG em outros estados, expandindo o impacto que já haviam criado. O sonho de levar oportunidades e dignidade a quem mais precisava se tornara sua missão de vida. Clara, sempre ao lado dele, continuava a ser sua parceira em todos os sentidos. Eles haviam criado não apenas uma organização, mas um legado que duraria gerações. Cada pessoa que eles ajudavam, cada vida transformada, era um lembrete de que o passado de Marcelo não o definiu. Foi sua capacidade de se levantar e seguir em frente que o transformou. O trabalho de Marcelo e Clara não passou despercebido. Eles foram reconhecidos nacionalmente por sua contribuição à sociedade, e o governo os homenageou com uma medalha de honra ao mérito. Para Marcelo, o momento foi surreal. Ele, que um dia havia sido menosprezado por ser gari, agora recebia o maior reconhecimento que alguém em sua posição poderia alcançar. Ele segurou a medalha nas mãos e se lembrou de sua jornada, das noites solitárias após a traição de Vanessa, das batalhas que teve que enfrentar para reconstruir sua vida. Era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz esperando para ser encontrada. Em um dia inesperado, Marcelo recebeu uma última visita de Vanessa.
Ela estava visivelmente envelhecida, com marcas do tempo e da vida difícil que levou desde que se separaram. Eu só queria te dizer uma coisa, Marcelo. Eu estou orgulhosa de você e lamento profundamente o que fiz. Você se tornou alguém incrível, alguém que eu nunca imaginei. Marcelo, em paz consigo mesmo e com o passado, respondeu com gentileza: Obrigado, Vanessa. Mas a vida seguiu para ambos. Eu espero que você também encontre sua paz. Vanessa, com lágrimas nos olhos, sabia que aquela era a última vez que veria Marcelo. Ela deixou a casa dele com a certeza de que ele havia se tornado muito mais do que ela um dia sonhou. No entanto, o destino tinha uma última surpresa guardada. Poucos meses depois, Vanessa, que havia sido diagnosticada com uma doença terminal, faleceu em silêncio, sem que muitos soubessem. Em seu testamento, Vanessa deixou tudo o que possuía para a organização de Marcelo, em um último ato de redenção. Marcelo ficou chocado ao descobrir o gesto final dela, algo que ele jamais poderia ter previsto. Apesar de todas as mágoas, Vanessa quis, no fim, deixar algo positivo como legado. Marcelo, após refletir sobre tudo, decidiu que usaria o dinheiro para expandir ainda mais a ONG, ajudando ainda mais pessoas a recomeçarem suas vidas, assim como ele um dia fez.